Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista. E com algumas mancadinhas aqui e ali, só para te acordar para a vida, porque às vezes é necessário, mas aqui também tem muito amor. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e lá no TikTok, @AndréiaChociai, vocês têm acesso a diversos vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então aproveita e já me segue por lá. Já vamos começar essa segunda nesse clima intimista, trouxe aqui meu cafezinho, porque nesse fim de semana estava eu e o senhor, meu marido Maicon, conversando, leia-se, tendo uma pequena DRzinha, assim, discutindo um pouquinho o relacionamento. E num determinado momento, ali, acalorada, nas nossas conversas, assim, casal, eu disse a seguinte frase e que me deixou um pouco pensativa. Falei, Maicon, você é uma pessoa que lida com as suas emoções da pior maneira possível. Soltei essa, pesada. Lancei essa, assim, ó, no meio da conversa como quem não quer nada. E depois, né, muitos amores, muitos loves e tal, depois quando tudo estava bem, eu fiquei refletindo um pouco sobre exatamente essa frase que eu tinha falado, porque às vezes eu vejo em alguns comportamentos do Maicon, de outras pessoas ao meu redor, e eu me enxergo neles. Me enxergo nessas pessoas, me enxergo em alguns comportamentos, ou pelo menos enxerguei alguns momentos onde eu deixei as minhas emoções tomarem conta, me dominarem e depois me deixar ter a pior reação possível. Quando a emoção me cegou, jogou aquele pano vermelho na frente do touro e o touro só mirou e foi pra frente e foi avançando e foi reagindo da pior maneira possível. E eu acho que a maturidade, ela é justamente a gente, às vezes, olhar um pouquinho para trás, olhar os nossos comportamentos. E eu amo, foi uma coisa que eu acho que eu aprendi agora, descobri depois de adulta, que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é esse exercício do olhar para trás e ver o que eu mudei, como é que eu mudei, o que ainda eu preciso mudar. E aí, às vezes, eu realmente olho, quando eu fiquei pensando, quando eu disse essa frase para ele, que ele lidava da pior maneira possível com as emoções dele, que eu também já fui uma analfabeta emocional. Porque a gente fala, né, tanto de inteligência emocional, mas eu já fui analfabeta emocional. Como todos nós. Ali a gente vem da infância, tentando descobrir os nossos sentimentos, aí na adolescência aquela explosão de hormônios e de sentimentos e do primeiro amor e das primeiras amizades e as primeiras decepções. E a gente vem vindo para a vida adulta carregando já ali, assim, essas emoções que eu consegui lidar muito bem, mas outras que eu não lidei, outras que viraram traumas, outras que eu recalquei, que eu afundei, que eu escondi. E principalmente, essa minha inabilidade, esse meu analfabetismo emocional, eu vejo lá atrás como ele afetou relações, mas como ele afetou principalmente meu trabalho. E inteligência emocional, a gente não nasce com ela. É uma habilidade adquirida. Ninguém nasce inteligente emocional. A gente vai adquirindo, assim como qualquer habilidade, ao longo do tempo. E eu digo que a inteligência emocional, ela é justamente essa habilidade da gente saber gerenciar uma emoção antes da gente sair reagindo. Antes da gente virar um touro bravo, mirar e assim, reagir da pior maneira possível e depois pensar, tipo assim, merda, o que eu fiz? Eu acho que é uma habilidade da gente não deixar que as nossas emoções tomem o controle. Porque quando a gente tá muito emocionado, já dizem por aí, né? Ai, fulano tá muito emocionado. Quando a gente tá muito emocionado, eu não acho que a gente tome as melhores decisões. Não acho. É só você ver as cagadas que tu já fez apaixonada. Você tá muito emocionado. Eu tenho certeza que tem gente que vai olhar e falar assim, ai meu Deus do céu, burra, no mínimo burra. E assim como toda habilidade, a gente vai ter que aprender a desenvolver ela.
Faz parte do jogo de se tornar uma pessoa madura. E a inteligência emocional nas relações, a inteligência emocional pro trabalho. Pra você, assim, a inteligência emocional, gente, não é pro outro, é pra você viver melhor. É pra você se arrepender mesmo. E nesse episódio, inclusive, antes da gente falar sobre inteligência emocional, se você é uma pessoa que sente que ela não tá lá muito bem desenvolvida, que você já se colocou em situações um pouco difíceis, porque você não sabia gerenciar ali a sua emoção no momento, quando você vê, tu já enfiou o pé pelas mãos, você sente que no trabalho você ainda não tem aquelas posições melhores, você talvez não tenha uma posição de destaque, porque as suas emoções te controlam. Eu tenho uma novidade para vocês antes da gente dar sequência neste episódio. A Conquer vai ser a nossa parceira oficial no mês de outubro. E a Conquer, ela te ensina essas habilidades para fazer diferença mesmo na sua vida profissional, na pessoal, mas principalmente na profissional. E vai lançar a mais nova versão de um dos cursos mais acessados deles, que é o Inteligência Emocional 4.0. E nessa nova versão atualizada, eles vão ter um foco principal voltado para a carreira e para te ajudar a resolver aqueles problemas mais complexos que aparecem na sua frente com muito mais inteligência emocional. Mas sabe qual é o melhor de tudo? É que ele é gratuito. Vai ser completamente grátis. Sem pegadinhas, é completamente gratuito. Você vai ter acesso à metodologia da Conquer, que ajudou assim, nada mais nada menos que quase 2 milhões de alunos. Com professores que são referências no mercado, de uma forma totalmente aplicável a ter mais inteligência emocional. Então deixarei aqui embaixo o link e eu quero ver o bonde das tamancas em peso neste curso, para depois não me dizer que, como que eu vou ter mais inteligência emocional? As inscrições, elas começam hoje, vão até o dia 18 de outubro, então não marquem bobeira, dá um pausezinha aqui neste episódio, acessa o link que tá aqui na legenda, faz lá a sua inscrição, aí depois tu volta pra cá. Então não vamos perder essa oportunidade. Tá, Andréia, mas como é que eu vou saber se eu tenho inteligência emocional ou não? Qual é o parâmetro para saber se eu sou uma analfabeta emocional ou eu sou o Einstein das emoções? Que indícios vão me mostrar se eu lido bem com as minhas emoções ou não? Lembrando que, inclusive, eu posso ser uma pessoa que gerencio bem minhas emoções na parte relacional, mas no trabalho não. Ou posso ser uma pessoa que, sou ali, tenho uma certa maturidade ali no meu trabalho, mas quando vou para as relações eu me perco. Ou é perdido nos dois. Eu vou falar por mim, a minha experiência. Quando eu olhei para trás e vi que eu era uma analfabeta emocional, eu era uma analfabeta emocional em vários sentidos. No relacional, no trabalho, nas amizades, no trabalho. Dar um contexto para vocês. Eu era aquela pessoa que eu realmente achava, que a minha habilidade técnica, que a minha capacidade técnica, que eu ser muito boa naquilo que eu fazia, me dava liberdade para ser a pessoa escrota que eu quisesse ser. Então era mais ou menos assim. Mas eu entrego muito resultado, eu faço mais do que qualquer outra pessoa. Então, eles têm que aguentar que talvez eu seja um pouco geniosa, que talvez quando me peçam alguma coisa eu faça cara feia, que quando falem algo que eu não gostei, a minha cara denuncie. Eu era essa pessoa no trabalho, chata, hein? Chata, insuportável. Ou então era aquela pessoa no trabalho que eu tinha que emitir uma opinião. Tudo eu tinha que ter uma opinião. Então assim, falou lá um negócio, tem que fazer tal coisa. Eu já saía emitindo opinião porque as pessoas tinham que saber o que eu achava, o que eu pensava, se eu tinha gostado da ideia ou não, se eu estava incomodada ou não. Eu tinha que emitir as minhas opiniões. Então vocês conseguem perceber que eu estava sempre envolvida em problema. Porque eu caçava problema com a mão.
Porque tava acontecendo um BO aqui no financeiro, eu tava lá metida. A minha área, veja, era lá na engenharia, mas eu ia lá no financeiro e arrumava... porque eu tô vendo que fulano tá fazendo... Então, assim, eu tinha que emitir opinião, eu tinha que deixar todo mundo saber o que eu tava pensando, se eu tava feliz ou não. Tanto é que uma vez eu escutei... Uma vez não, mentira, eu vou estar mentindo se eu dizer, mas eu escutei isso em 2 lugares que eu trabalhei. A primeira vez foi uma das sócias da primeira construtora que eu trabalhei, que ela falou assim: você é uma excelente profissional. Não tem um A pra falar de você como profissional, mas você é uma pessoa muito difícil de lidar. Óbvio que na época, analfabeta emocional que eu era, transformei ela numa inimiga. E depois, um pouco mais pra frente, eu ouvi novamente, mas era algo... Meu Deus, assim, você é maravilhosa, você entrega muito mais do que a gente pede, é uma excelente profissional, mas você é uma pessoa... Você é uma pessoa muito intransigente. Uma pessoa difícil de lidar. E obviamente que isso foi acontecendo, então assim, quando eu vi isso a primeira vez, eu tinha lá meus 23, 24 anos. Transformei a pessoa em inimiga, não consegui lidar muito bem com esse feedback e tal. Mas eu era essa pessoa, então, que assim, eu tinha que deixar claro tudo que eu tava sentindo, porque eu tenho que ser transparente, porque as pessoas... Não. Eu já vou te adiantar. Nem tudo as pessoas precisam saber. E mais, as pessoas não estão preocupadas com o que você tá pensando ou sentindo. Principalmente num trabalho, quando tu tá contratada, meu amor, tu tá contratada pra entregar o seu trabalho e ser minimamente razoável. E ter uma inteligência emocional suficiente para lidar bem com as pessoas. Você não precisa ser melhor amigo, você tem que saber lidar bem, você tem que gerenciar as suas emoções. Então, quando eu vi, eu já estava cega com as minhas emoções. Então, acontecia lá. Por exemplo, eu tô lá no canteiro de obras e tal, e aí tinha, na época, eu lembro que tinha um metalúrgico que ele me perseguia. Porque eu acabei com o tempo, no primeiro lugar que eu trabalhei, me tornando a queridinha do meu chefe, que também era engenheiro. Então a gente começou a fazer muita coisa junto, a gente ia viajar junto, a gente ia para as obras junto. Mas um relacionamento totalmente profissional, nem tinha amizade. Mas ali no dia a dia, a gente se consultava muito. E esse metalúrgico, ele era meio que, antes de mim, o braço direito desse meu chefe. E ele sentiu, veja, um adulto de mais de 40 anos que também não soube lidar muito bem com as emoções. E ele começou a me atacar. Então, André errou isso na obra, André, isso aqui foi cagada da André, isso aqui... Então, tudo ele tentava virar como se assim, se a André é responsável da obra, logo a culpa é dela. E ficou trazendo isso pro meu antigo chefe. Eu lembro uma vez que eu estourei na frente do meu chefe. Eu não aguento mais, porque eu tô sendo perseguida. E eu me lembro assim que com muita calma, ele parou e olhou pra mim e ele falou assim: tá, mas você sabe se eu tô escutando fulano? Você sabe se eu tô acreditando? Você só sabe o que ele tá falando, mas você sabe eu já fui reclamar alguma coisa, eu já fui te cobrar alguma coisa? Então assim, eu dei um surto extremamente infantil. Me coloquei num centro de perseguição que a pessoa não tava nem aí. Me desgastei, pensei em sair, pensei em pedir demissão, assim, de um jeito, ou seja, catei uma emoção minha, deixei ela aflorar, assim, numa super reação. E assim, eu tô falando, eu era a pessoa que super reagia, mas tem a pessoa que internaliza isso e começa a ter doença, começa a ter burnout, e a pessoa começa a surtar, porque ela vai internalizando, ela vai ficando quieta, ela não fala com ninguém. Esse era um panorama do que era a analfabeta emocional no trabalho. Mas também tinha analfabeta emocional nas amizades. Porque, nas amizades. Nunca fui uma pessoa que nutriu, assim, um monte de amigos. Porque na adolescência, minha mãe não deixava a gente sair de casa. Então eu tinha meus amigos na escola. Fora da escola, que eles se reuniam, que eles iam pra baile, que eles saíam, eu não podia ir. Então eu nunca fui aquela pessoa que nutriu um grupo gigantesco de pessoas. Na faculdade, todo mundo é cada um por si. Não, vamos falar a realidade. Ali já é uma prévia do que vai ser o mercado de trabalho. Você faz ali uma outra amizade, mas a verdade é que tá todo mundo assim, lutando pra fazer o teu. E ainda mais, eu tava numa faculdade majoritariamente masculina, só tinha homem, tipo assim, era 42 homens para 5 mulheres. Então assim, e com tudo que eu tava passando e tal, também não consegui fazer muitos amigos ali.
Então, na minha vida, eu tive poucos amigos. E aí, quando mais adulta, as pessoas foram se aproximando e eu fui tentando criar alguns laços, eu não soube criar esses laços. Então, eu era aquela pessoa que, assim, eu vi nos stories que, tipo, eu tinha um grupo de amigos e eles estavam, tipo, no shopping juntos. Eu já era a pessoa que parava de conversar com todo mundo, eu saía do grupo, eu excluía todo mundo, no outro dia eu já tava estranha. Eu nem queria saber se, sei lá, se por acaso eles se encontraram, se eles marcaram ou não, se era talvez uma surpresa pra mim fazer. Eu não queria saber. Eu já saía catando um tesourão e cortando todo mundo. E eu perdi muitas amizades assim. Eu não quis saber nem o lado de lá, eu não quis saber o que aconteceu. Eu olhei para uma situação, tirei as minhas próprias conclusões e cortei. Porque eu tenho essa facilidade. Eu sou uma pessoa assim, eu posso ser muito sua amiga. Mas se eu ver que você pisou na bola comigo, eu vou te cortar como se você nunca existisse na minha vida. E não é que eu fico remoendo, é tipo assim, eu apago a pessoa da minha cabeça. É como se ela nunca tivesse existido. Eu me lembro que um ex meu falou assim, André, eu tenho a sensação que você nunca me amou. Daí eu falei, por quê? Ele falou, porque quando a gente terminou, você sumiu, você desapareceu, você nunca mais falou comigo, eu tentei falar com você, você me bloqueou. Assim, parece que você nunca sentiu nada. E eu, infelizmente, assim, eu tenho esse traço. Eu tiro as pessoas da minha vida. E eu sei que eu perdi pessoas e deixei de cultivar amizades por, às vezes, interpretações que eu fiz que talvez tenham sido certas, talvez não. Mas eu nem dei o benefício da dúvida. Eu simplesmente virei as costas porque eu não soube lidar bem com esta emoção do eu não fui convidada, eu estou sendo excluída, eu estou sendo deixada de lado. Então veja, eu era uma pessoa que não era fácil ser minha amiga também. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu fazia bico, eu queria deixar claro quando a pessoa tinha feito algo que eu não gostava. Eu tinha uma completa incapacidade de lidar com as minhas próprias emoções. Nos relacionamentos nem se fala, nem preciso dizer que se no trabalho, nas amizades eu era assim, em relacionamento, meu amor, que a gente tem um pouquinho mais de liberdade de ser quem a gente é ali. Minha filha, analfabeta emocional. Desde relacionamentos onde eu permiti a pessoa acabar comigo, por medo que ela me deixasse, até relacionamentos que eu acabei com pessoas que eu sentia que gostavam muito de mim, eu exerci algum tipo de controle e judiei dessas pessoas. Porque não me venha dizer que você é um santo maravilhoso que nunca fez nenhum mal para as pessoas, e eu não tenho problema nenhum de dizer que eu já fui escrota com muitas pessoas. E faz parte da maturidade olhar para trás e assim, puta que merda. Se eu puder consertar algum dia, beleza, mas se não puder, que eu não faça isso com outras pessoas. E aí eu vejo, por exemplo, esses são, assim, comportamentos que eu vou tendo. Mas, por exemplo, o Michael, eu falo pra ele, eu falo assim, você é um bebê. Você é completamente uma criança em relação às emoções. O Michael é uma pessoa que ele não lida nada bem com as emoções dele. Ele tem uma baixa sensibilidade à frustração. Por diversos motivos, por infância, por adolescência, por frustrações que teve na vida, hoje ele tem uma baixa tolerância. Então, quando ele é frustrado, tipo assim, ele tava de olho, por exemplo, uma época, num carro. E aí ele começou a ver aquele carro e tal, e achou o carro, o modelo que ele queria e tudo mais, quando a gente chegou lá, o carro tava vendido. E pra mim tudo bem, nem era a ideia trocar, ele só queria ver o carro. Mas esse cara, ele ficou num ódio. Mas ele ficou dias assim, pois o cara foi um filho da puta. Eu falei assim, mas a gente ia comprar, você não sabe se a gente ia comprar. Tipo assim, era uma coisa meio óbvia, eu que tava olhando de fora, pra mim era óbvio que era assim, beleza, ficou frustrado, mas ele carregou aquilo por dias. Por dias. Aí teve um dia também, a gente tava num grupo de amigos e tal, falaram uma coisa, ele não gostou muito, ele já mandou uma mensagem, tipo assim, que não tinha nada a ver. Chamei no particular, falei, meu, que mensagem é essa e tal. Não, mas que fulano fez isso. Falei, beleza, mas não precisa expor assim, chama o outro, explica e tal. E aí se torna aquela pessoa que ele pode ter a razão, mas ele vai perder a razão. Ele vai perder... ele pode estar certo, ele pode ter razão, nossa, a bola tá na mão dele, é o que eu falo.
Tá com a faca e o queijo na mão, joga o queijo fora e enfia a faca no zóio. É isso que você vai fazer quando você não sabe lidar bem com as suas emoções. É o que eu falo na minha consultoria. Às vezes chega a pessoa e fala assim, que eu fiz isso. E a primeira coisa que eu faço é assim, você não agiu, você reagiu. E quando eu reajo, eu não penso. Né? Quantas pessoas que às vezes, aquelas brincadeiras, a pessoa te dá um soquinho, você volta o soco. Porque é um instinto de reação. E às vezes tu vai voltar um soco muito mais forte, vai machucar a pessoa, porque você reagiu. A gente não pensa quando a gente reage, a gente pensa quando a gente age. E ter mais inteligência emocional é saber que assim, a emoção, o calor do que eu estou sentindo em determinados momentos não pode me cegar e me controlar. Não pode me tornar um touro bravo e sair dando cabeçada em todo mundo. Por mais que eu esteja certo. É você aprender a canalizar aquela emoção para usar da melhor forma possível. Usar ela de preferência a seu favor. Já falei isso outras vezes aqui, mas eu tinha um treinador na época do CrossFit que ele falava: a ansiedade ali pré-prova, ela não é ruim. Porque quando você tá ansioso, o sangue circula mais rápido, você pensa de uma forma um pouquinho mais acelerada, sua visão está expandida. Então tudo isso numa prova te ajuda. O problema é quando eu não gerencio bem essa ansiedade e ela o quê? Ela me trava, ela me cega. E aí eu começo a panicar dentro da prova. E aí eu começo a travar, eu começo a não enxergar, eu começo a ficar surdo, eu começo a ficar burro. Que eu falo, quando eu tô muito ansiosa, eu fico burra. É justamente isso, é quando a emoção, ela pega a minha razão, joga lá para baixa da égua e vai direcionar. E a gente não pode ser direcionado por emoções. Eu sempre digo, não tomem decisões importantes quando você está muito feliz ou quando você está muito triste. Porque você está muito emocionado. E a inteligência emocional, que todo mundo fala, mas tem mais inteligência, é catar a minha emoção e tentar canalizar, ajustar ela dentro de mim, entender e reagir melhor com base naquela emoção. Então, de tanto eu bater, dar murro em ponta de faca no meu trabalho, eu comecei a perceber que eu estava perdendo oportunidades de crescimento, de promoções, de às vezes ser chamada de sócia em alguns lugares, porque eu tava com aquele fantasma sobre mim, excelente profissional, mas péssima pessoa, excelente profissional, mas uma pessoa muito intransigente, excelente profissional, mas uma pessoa difícil de lidar. Não é legal você ser uma pessoa difícil de lidar, porque cada um diariamente já está lidando com uma cacetada de problemas. Eu não tenho que lidar com a sua dificuldade porque você não sabe lidar com as suas próprias emoções. E a gente precisa sair desse centro de tá difícil pra mim e as pessoas precisam... Não, as pessoas não precisam entender. Você precisa se entender. Você precisa catar suas emoções, parar de ser um adolescente mimado e falar, não tô sabendo lidar bem com essas emoções aqui. Preciso ter mais inteligência. Preciso, na hora que acontece algo que eu não gostei no meu trabalho, ao invés de sair falando, me recolher, sair tomar um café, elaborar melhor aquilo ali na minha cabeça, porque eu era a pessoa que pegava meia informações e saía tomando as minhas atitudes. Ouvia um lado da história que não pode falar assim. Depois eu descobri que tinha ouvido gente fofoqueira, opinião enviesada, coisa que não aconteceu muito bem assim. Então hoje no meu trabalho, por exemplo, eu tinha uma inteligência emocional muito, muito baixa, porque eu sempre vi uma correção no meu trabalho como uma crítica. O que tá errado. O que me coloca como um alecrim maravilhoso do centro do mundo que não pode errar. Que não pode fazer algo que não ficou bom. Então eu ia lá fazer um post. Aí o cliente vinha e falava pra mim assim: não gostei desse post, eu já via como um ataque pessoal, mas eu que sei o que eu tô fazendo, você não sabe o que você tá fazendo. Eu sou profissional aqui. Eu podia não falar isso, mas por dentro eu tava pensando. E aí você vai fazer, você já faz embundado, você já não quer fazer, você já faz de mau gosto, e aí você vai colhendo inimizades, e aí os seus inimigos vão aumentando, simplesmente porque foram pessoas que talvez falaram algo pra você, você não soube gerenciar e transformou em inimigo. Desculpa, mas tu não vai crescer assim no trabalho. Não vai. Não tô falando que tu tem que ser um boi sonso, não tô falando que... Mas
é sim. A gente precisa, sim, não ser tão transparente. E eu não tô falando aqui da cara, porque minha cara sempre foi transparente. Mas sabendo que a minha cara mostra muita coisa, numa hora dessa, é aquele vou no banheiro e já volto. Peraí que chegou uma mensagem, deixa eu ler aqui. E eu ia pro banheiro e começava a conversar com o Maicon, ou conversava com um amigo. Mano, tá acontecendo isso, eu tô puta. Eu botava pra fora, naquele instante que eu botava pra fora, eu voltava, já tava melhor. Então essas habilidades... Gente, inteligência emocional é habilidade. Precisa ser desenvolvida. Enquanto vocês não olharem e falarem assim, ó... Sabe aquele estalo? Sabe aquele cliquezinho que a gente tem que se dar e falar assim... eu tô patinando muito nisso aqui. Acho que eu preciso colocar luz sobre isso. Acho que eu preciso dar mais atenção sobre isso. Pois é. Esse é o gatilho. Esse é o start pra você falar assim... Agi assim até agora... Só perdi sendo assim e eu não quero mais perder. E aí que a gente vai atrás de ter mais inteligência. Aí vamos pra terapia. Ou vamos... gente, olha só, eu trouxe no início do episódio. Tem um curso gratuito de uma empresa que já trabalha com isso há muito tempo. Já quase 2 milhões de alunos só nesse curso. Então, assim, são oportunidades. E a gente vai aproveitando cada uma delas. E a gente vai tentando se entender e melhorar como pessoa. Não dá pra gente ficar agindo como adolescentes mimados o resto da nossa vida. As pessoas ao nosso redor, assim, isso já faz mal pra gente. Que é como o Maicon diz. Quando ele tem essas reações, ele fala depois pra mim, né? Na hora eu já me sinto mal. Na hora eu já sei que eu fiz merda. Então, assim, fora o seu sentimento, é entender que as outras pessoas, elas não têm que aprender a lidar com você. Você tem que aprender a lidar com você. As pessoas não. Tá cada um, meu filho, na tua própria savana matando leão, anta, girafa, assim, ó. Os perigos da selva. Não dá pra... Eu ter que lidar com você... Não. Nessa escolha, eu vou me escolher. E cada um vai se escolher. Você precisa cuidar de você. Você precisa ter mais inteligência. Eu tenho certeza disso. Que se você olhar, ainda tem alguns pontinhos que você não lida bem. E que as emoções, elas te cegam. E se ela te cegar e você só reagir, não vai ser a melhor forma possível e você vai se arrepender depois. É isso, deixarei o link aqui. Bora todo mundo para esse curso e bora todo mundo ter um pouquinho mais de inteligência emocional.